Bom, sempre que eu falo da Tudo em Grãos, Ferraz, acho que tem alguns pontos que a gente fez que deram certo e outros não, mas acho que o principal ponto que deu certo foi o momento, né, quando nós vimos a oportunidade de montar esse negócio em 2013, aquele era o momento para a gente de fato iniciar, porque como eu comentei com vocês, aqui era Oceano Azul naquela época, né, não tinha nenhuma empresa posicionada nesse mesmo formato, então acho que oportunidade é uma coisa muito importante e é o que eu tenho dividido com empresários quando eu vou geralmente contar o nosso case em alguma palestra. Eu sempre falo, cara, oportunidade, ela tem momento para acontecer, né? Oportunidade, ela tem momento para acontecer, né? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao 8 Minutos com o Ferraz, onde batemos papo com diversos empresários que compartilham da sua experiência e o segredo do sucesso. O meu nome é Fábio Ferraz e sou especialista em Google Meu Negócio. Comentem aí como é que vocês acham que eu fiz para chegar até a Tudo em Grãos. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhem bastante e ative o sininho. E hoje estou aqui com um amigo muito especial, proprietário da Tudo em Grãos. Alex, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pela oportunidade de a gente poder bater um papo aí. Então, para a gente começar o programa, me fala um pouco quem é o Alex e como tudo começou na Tudo em Grãos. Muito bem. Bom, o Alex, ele é acima de tudo um filho amado, um cristão, né? Essa é a minha fé. Eu também sou pai de família, né? Sou marido da Silvana, pai da Lara, né? Então acho que esse é o eixo principal, né? E a Tudo em Grãos, cara, ela acabou surgindo em 2013, né? Eu tenho uma sócia aqui no negócio que é a Ana Carolina, que está comigo desde a criação até agora. E em 2013 a gente viu esse modelo de negócio na cidade de Passo Fundo, aqui no interior do estado. E na época, em 2013, não tinha nada formatado nesse modelo aqui na nossa região, aqui em Caxias do Sul, da onde nós estamos falando hoje. E aí a gente viu lá uma possibilidade de Mar Azul, ou seja, tinha a possibilidade de a gente montar esse negócio aqui em Caxias e com uma característica muito específica que é granel, né? Então nós somos uma loja de produtos naturais a granel, é o nosso principal diferencial. A gente trabalha com uma grande variedade de produtos vendendo a granel, vai de 150 a 300 produtos dependendo da loja. E na época, quando nós vimos esse modelo em Passo Fundo, não tinha nada parecido na região aqui em Caxias. Aí a gente decidiu adaptar o modelo para um modelo que ficasse bonito, porque aquela loja que a gente conhecia era uma loja muito simples. E em 2014 a gente acabou inaugurando a primeira operação aqui em Caxias, né? Para nossa sorte, a gente teve uma aceitação muito boa, né? Eu acho que também, claro, os atributos que a gente escolheu para a marca, como o nome, o posicionamento, a composição da loja, né? O estilo da loja, acho que tudo favoreceu. E logo no finalzinho de 2014 a gente entendeu que tinha possibilidade de abrir já uma segunda operação. Então nós abrimos uma segunda loja aqui em Caxias em 2015 e nesse mesmo ano a gente acabou se formatando para entrar no mercado de franquias também. Então, Alex, agora me fala um pouco sobre a Tudo em Grãos. Bom, a Tudo em Grãos ela é uma rede de varejo de produtos naturais, como eu comentei para vocês, especialista em produtos naturais a granel. Nós estamos no mercado desde 2013. Estamos há 11 anos, então, atuando nesse segmento e há 10 anos já trabalhamos com franquia, né? Eu estava contando que logo no ano de 2015 a gente se formatou para o mercado de franquias e no ano de 2015 a gente já inaugurou a primeira operação na cidade de Passo Fundo, que foi justamente a cidade que veio a inspiração para esse modelo de negócio. Então, hoje nós somos uma rede com 30 operações, né? Passados esses 11 anos, nós temos 30 operações. Só em Caxias do Sul tem 4 operações próprias, que são geridas aí pela minha sócia Ana Carolina. E fora de Caxias do Sul nós temos 100% de operações de franquias, tá? Então o nosso principal mercado hoje é Rio Grande do Sul. Eu tenho 21 lojas só aqui no estado e depois nós temos Santa Catarina, Paraná, São Paulo. E o nosso objetivo é principalmente trabalhar toda a região sudeste, né? A gente fosse traçar uma linha ali na região de São Paulo, dali para baixo, né, a nossa grande região de interesse, por entender que tem muito mercado ainda para a gente poder expandir, né? Qual foi o momento mais marcante para você e o que você poderia estar compartilhando com quem nos assiste? Bom, sempre que eu falo da Tudo em Grãos, Ferraz, acho que tem alguns pontos que a gente fez que deram certo e outros não, mas acho que o principal ponto que deu certo foi o momento, né? Quando nós vimos a oportunidade de montar esse negócio em 2013, aquele era o momento para a gente de fato iniciar, porque como eu comentei com vocês, aqui era Oceano Azul naquela época, né? Não tinha nenhuma empresa posicionada nesse mesmo formato, então acho que oportunidade é uma coisa muito importante e é o que eu tenho dividido com empresários quando eu vou geralmente contar o nosso case em alguma palestra. Eu sempre falo, cara, oportunidade, ela tem momento para acontecer, né? E quando ela acontece no momento certo, ela geralmente distorce o tempo. E talvez foi um pouco do que aconteceu com a gente, né? Imagina um negócio que inicia num ano, no segundo ele já é franquia e ele já começa operações com franquia.
Então, esse foi um ponto decisivo. Eu volto e meia, as pessoas me procuram aqui, outros amigos empresários, e eles comentam: Alex, estou pensando em expandir meu negócio, estou pensando em franquia, né? Afinal, o nome é muito fácil, né? Ele seduz a gente a pensar em expandir o nosso negócio em franquia. E eu sempre falo que expandir em franquia, ou expandir com licenciamento, ou expandir com unidade própria, são todos formatos que você pode escolher para expandir a sua empresa. O grande segredo para mim é entender qual desses formatos vai te levar ao sucesso mais rápido. Mas o ponto principal para qualquer um deles é você ter um modelo de negócio muito bem validado, né? Então, às vezes, na ansiedade, tem empresas que já nascem no mercado no formato de franquia. Ou seja, a pessoa nem testou o modelo, ela não tem uma operação própria, ela não trabalhou pelo menos um pouquinho para sentir como é que é o mercado e ela já começa a franquear. O processo da Tudo em Grãos, ele também foi um pouco precoce, se a gente for pensar, né? Eu comentei com vocês, em junho de 2014 eu inauguro uma loja, em setembro de 2015 eu inauguro a primeira franquia. Então a gente também fez um processo que, de certa forma, ele foi um pouco rápido. Só que nesse processo a gente operava lojas próprias, né? Então, desde 2014 a gente tinha a primeira loja que nós operamos, em 2015, em março, a gente inaugurou a segunda operação, e em setembro a gente iniciou o processo. E quando a gente iniciou, Ferraz, o meu primeiro contrato com essa franquia de Passo Fundo era um licenciamento, porque eu não tinha nem terminado ainda toda a parte de COF, não tinha terminado os documentos jurídicos, né? A gente estava terminando de formatar isso, então eu abri minha primeira franquia no formato de licenciamento e logo depois a gente fez a conversão desse contrato para o formato de franquia, né? Qual que é a diferença ser um franqueado, ter uma licença e uma filial? Bom, basicamente nós estamos falando de formatos, né? Vamos começar pela filial. Toda vez que você pensa, eu falo inclusive isso nas apresentações que eu faço também. Se você tem grana, se você tem a possibilidade de investir no seu próprio negócio para fazer uma expansão por unidades próprias, provavelmente você vai descobrir que isso é o que vai te dar maior margem, né? Porque a partir do momento que eu faço tanto a franquia quanto o licenciamento, eu estou dividindo margem entre duas pessoas, né? A franqueadora e o franqueado. Ou a marca principal e o licenciado. Então, se você tem a possibilidade de expandir com unidades próprias, né, por filiais, por exemplo, esse geralmente é o modelo que vai te deixar uma margem maior. Porém, ele tem uma trava de velocidade, porque às vezes você precisa fazer caixa para abrir essas operações, você vai ter que ter uma grande habilidade de gestão, porque você não vai poder estar em todas as operações ao mesmo tempo. Então você tem que formar times para poder garantir que cada operação daquelas vai ter sucesso, né? Então essa é o que eu vejo assim como grande vantagem. Bom, ali eu consigo ter uma margem melhor, porque o negócio é meu, ou seja, toda a margem fica para nós, para a empresa que está fazendo as filiais. Quando a gente fala de licenciamento, ele é um modelo que ele é muito parecido com a franquia, porém, ele não tem o embasamento legal hoje que a lei do franchise tem no Brasil, né? A partir do momento que eu decido trabalhar com uma franquia, eu tenho uma lei, eu tenho um regulamento, onde ele dá regras básicas de negócio para proteger tanto a franqueadora quanto o franqueado. Então ele é um caminho mais seguro, ele tem regras básicas que ambas as partes têm que seguir e que dentro daquilo, inclusive, você tem espaço para abrir uma discussão jurídica, caso o relacionamento não ande no formato esperado, né? Ou seja, ele traz um pouquinho mais de ética, de confiança para a relação entre franqueado e franqueador. O formato de licenciamento ele é um formato mais livre. Basicamente, você vai construir um instrumento jurídico entre as partes, ou seja, entre aquela marca e o licenciador, e você vai definir quais são as regras. Geralmente, quando a gente olha para o mercado de licenciamento, as regras são parecidas. Porém, o mercado de licenciamento você não tem as proteções que o lei de franchise vai te trazer através de um formato de franquia, sabe? Então eles são relações mais flexíveis, né, e mais diretas, assim. Você acaba não tendo essa regulação, digamos assim, da lei do franchise para proteger as partes, sabe? Quais foram os maiores desafios que você já enfrentou ao longo da sua jornada e como que você lidou com esses desafios e poderia até compartilhar com quem nos assiste? Então, a jornada da Tudo em Grãos, por incrível que pareça, ela teve poucos momentos assim que eu posso chamar de verdadeiramente desafio, porque também eu como empresário, a gente vai atingindo uma maturidade, Ferraz, onde a gente não pode olhar para aquilo que faz parte do nosso negócio, ou seja, todo dia a gente toma decisões aqui que às vezes elas não são as mais fáceis, né? Mas isso eu tenho que entender que é parte do meu jogo. Então eu não posso chamar o pequeno desafio do dia a dia, a gente não pode chamar de um grande desafio do negócio. São as regras do jogo e a gente transita por elas, a gente tem que ter maturidade para poder transitar com elas. Então esse é o primeiro ponto. Então, passada a pandemia, nós entendemos que nós precisávamos fazer isso. E aí a gente chegou numa conclusão que às vezes o empresário ele é orgulhoso e ele não admite. A gente identificou que a gente já tinha esgotado a nossa capacidade pessoal de fazer o negócio crescer. E foi nesse momento que a gente acabou olhando para o mercado e trazendo novos sócios para a gente poder, de fato, oxigenar Tudo em Grãos, repaginar o nosso projeto, mexer com o nosso PDV, com a nossa loja, para poder oxigenar esse negócio e colocar no mercado de novo.
Então a gente fez isso entre 22 e 23. Ao final de 2023 a gente estava com uma marca reposicionada no mercado. Nós entramos com um novo projeto de franquia, um novo layout de loja, que é diferente dessa aqui que tu conheceu, Sim. Ferraz. E voltamos para o mercado, voltamos para o jogo. E aí sim com uma intenção muito clara de fazer um crescimento proativo. Porque até antes da pandemia o crescimento era orgânico. O cliente vinha, conhecia meu modelo, levava para casa. E agora, passada a pandemia, a gente entendeu que a gente precisava ser proativo. Ou seja, agora eu me posiciono no mercado querendo vender a Tudo em Grãos e expandir a marca. E apesar de nós ter feito todo esse movimento, a gente entrou no mercado em 2024 pronto para crescer. E a nossa meta era fazer 12 operações ao ano. 12 operações, ou seja, inaugurar uma por mês. E chegou no final de 2024, cara, sabe quanto que a gente fez? 20% só. 20%, cara. E aí eu cheguei no final do ano e eu comecei a me questionar de, cara, o que aconteceu? Onde é que a gente errou? Qual é a regra do jogo que nós não pegamos desse mercado para poder fazer crescer, cara? E aí foi para mim, assim, Alex, nem tanto pro negócio, mas para mim, Alex, foi um ano, cara, foi um ano assim de fato, assim, sabe quando tu fica pensando no negócio, tu fica te remoendo, tu fica, cara, onde é que eu tô errando? O que nós não estamos enxergando, assim? Então, para mim, o ano de 2024 foi um ano onde eu comecei a me desenvolver muito, né? Eu comecei a ler muito, comecei a consumir muito podcast, cara, foi o ano que eu mais ouvi podcast na vida, assim, porque eu queria entender de fato o que eu não estava enxergando, eu como gestor no negócio. Esteja no topo do Google com a Ferraz Marketing Digital. Cansado de ficar no retrovisor do seu concorrente? Prazer, meu nome é Fábio Ferraz e sou especialista em Google Meu Negócio. E se a sua empresa não está no Google, ela simplesmente não existe. Entre em contato agora mesmo, WhatsApp 54 984 48 6109, Instagram, @Fábio Ferraz. Acesse ferrazmarketingdigital.com. Agora, Alex, um bate-bola. Chegou a hora que eu vou fazer 8 perguntas. Uma veio dos nossos stories. Tá bom. Um hobby. CrossFit. O que ainda espera realizar? Cara, é tornar minha marca uma das top 5 do Brasil. Tem filhos? Tenho a Lara. Família pra você é? Tudo. Um lugar que ainda quer conhecer? Tem muitos, cara, mas um que eu quero muito é Nova York. Praia, serra ou sofá? Serra. O que ninguém sabe sobre o Alex? Eu sou um ótimo dançarino. Agora a pergunta que veio dos stories. Se tivesse que começar do zero, por onde você começaria? Eu faria a mesma trajetória, Ferraz. Se tivesse começado do zero, eu faria a mesma trajetória. Eu procuraria encontrar um negócio como nós encontramos, que era uma oportunidade de mercado. Eu começaria de forma pequena, humilde, com os pés no chão, e faria o mesmo trajeto que a gente fez, cara. Agora, Alex, faça seu pitch. Aí tu é bom, BNI, né? Faz seu pitch aí pro pessoal localizar suas lojas. Bom, para você conhecer a Tudo em Grãos, você pode ir no @Tudo em Grãos, no próprio Instagram, no Facebook. Você também pode acessar o nosso site no www.tudoemgrãos.com.br. Lá a gente tem uma página só dedicada à nossa venda de franquia. E falando de franquia, que é o nosso principal modelo de expansão, hoje você encontra 3 modelos de loja à sua disposição. Você tem uma loja de 15 metros quadrados, que a gente chama de loja modular. Só para você ter a referência, ela vem no formato de um container. Eu entrego essa operação pronta na sua cidade. Ela é para você colocar em espaços abertos, em pátios de postos de combustíveis, de grandes atacados, pátios de shopping também. Então é uma operação modular que você pode levar para qualquer lugar. Você também tem a loja principal, a loja tradicional, que é uma loja com investimento de 299 mil. Só para resgatar o modular, o investimento é 190 mil. A loja principal é 299 mil. Na loja principal você vai ter uma loja de 47 a 100 metros quadrados, isso é totalmente flexível, onde você tem um modelo completo, e você pode ter ainda a nossa loja conceito. A loja conceito é uma loja posicionada para público mais AB, é uma loja que tem que ter cerca de 80 a 120 metros, e o valor de investimento dela sobe para 399. Então, só reforçando, são 3 modelos de negócio. 190 mil de investimento, 15 metros quadrados, 299 mil de investimento para 80 metros quadrados e 399 mil para uma loja de uns 100, 120 metros quadrados. Esse é o modelo de negócio, meu amigo, que ele vai botar pelo menos 15% de lucro todo mês no seu bolso. O faturamento médio dessas lojas hoje é de 90 mil. Isso para cidades pequenas, tá? Tudo em Grãos está em cidade de 13 mil habitantes, tá?
13 mil habitantes, faturando praticamente 100 mil por mês numa operação desse tamanho. Então esse é um negócio que fatura cerca de 90 mil, bota 15% no seu bolso, pode botar até mais se você for trabalhar com a sua família. Eu tenho casos de franqueados que trabalham o marido e a esposa, e eles tiram 20, 25% de lucro todos os meses dessa operação. E principalmente, esse é um negócio onde eu assumo o compromisso com cada franqueado de te levar ao sucesso, de fazer tua loja perpetuar, é claro, considerando sempre que você fará os seus 50%, que eu entendo que é a nossa divisão. Acho que a marca Tudo em Grãos entra com 50%, a partir de tudo aquilo que a gente aprendeu, de como acertar e principalmente de não errar, e você entra com 50% da sua dedicação em fazer acontecer na sua cidade. Alex, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pô, foi muito gratificante. Mais uma vez, além do Summit ter estado lá te prestigiando, ouvindo tua palestra, é muito bom ouvir tua história aí. Obrigado, Ferraz. Obrigado e parabéns pelo teu projeto, cara. Acho que poucos empresários, né, ou poucos profissionais têm a coragem de fazer o que você faz. Eu já vi as tuas entrevistas pegando pessoas no meio de eventos para poder fazer teu podcast. Então quero te dar os parabéns, cara. Segue nessa batida aí que é muito legal. Então, quero agradecer agora aos nossos patrocinadores, né? A Bru Telecom, a Janaína da Demicon Unidade Gramado, Andressa, que é guia de turismo da Kitê Turismo Gramado, CF4 Franquia, e um agradecimento especial também para o nosso patrocinador master, o Alexandre Zenatti, da Zenatti Correia, assessoria financeira. Olá, eu sou o Zenatti, sócio proprietário da Zenatti Correia Assessoria Financeira. Nós somos uma empresa especializada no desenvolvimento de estratégia financeira para as empresas. O nosso objetivo é facilitar a liberação de recurso para o empresário, fazendo uma análise personalizada do perfil da sua empresa. É um trabalho totalmente feito sob medida. Se você não tem certeza que está contratando a melhor condição de crédito para a sua empresa, entre em contato conosco. Nós podemos te ajudar e podemos liberar o crédito que a sua empresa está buscando. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Obrigado, pessoal. Quinta-feira que vem, quem será o nosso próximo convidado? Dá um nome aí, Alex, pra gente entrevistar. O Jonas, ele é empresário da Orb do Brasil. Ele tem uma empresa que trabalha com automação para linhas de ônibus. Um cara com uma visão absurda, assim, conhecimento muito grande. Às vezes é difícil conseguir a agenda dele, mas é um cara bem legal para conversar. Ele está com a gente no G20, só que ele participa de alguns poucos eventos ali quando ele pode. Quinta-feira que vem, às 20 horas, comentem vocês aí também, compartilhem bastante, ativem o sininho, patrocina nós também. E até semana que vem, às 20 horas. Valeu, gente. Obrigado.